Mas eu vou começar fazendo uma pergunta, então, né? Quebrar o protocolo nesse sentido, né? Mas não te preocupa, assim, porque provavelmente a resposta para essa pergunta, provavelmente a gente não vai ter como ter uma resposta completa e tão pouco definitiva, né? Porque isso ainda é um processo que está em fase de compreensão, né? Mas a questão seria o seguinte, né? Para passar para ti a palavra, né? A China teria institucionalizado a política industrial com ênfase na inovação, né? É uma questão central, e sua estratégia de desenvolvimento de longo prazo. É possível a gente, de certo modo, começar a afirmar isso, né? Dentro dessa estratégia maior de longo prazo, a gente consegue enxergar isso, onde é que estariam indicadores ou indícios de que esse processo está acontecendo. Então, agradeço a oportunidade. Professor Diegues, fique à vontade. Obrigado, Adriano, Igor, felicito os colegas, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui apresentando nosso trabalho aqui em conjunto, né? Conjunto também com o Célio Iratuca. Uma pergunta excelente para começar o nosso debate aqui. Eu vou tentar respondê-la, digamos assim. Respondê-la não, né? Trazer elementos para a gente analisar criticamente essa colocação a partir aqui da apresentação, né? Já adianto que talvez não tenha uma resposta tão enfática, né? Parece ser, pelo menos o que a gente defende no artigo, que a China tem avançado no sentido de institucionalizar esses processos a partir de uma lógica de mudança permanente institucional, né? Mas que está subordinada a uma estratégia mais ampla de planejamento. Então, esse talvez seria um dos elementos, a permanente mudança institucional chinesa, que levaria a uma percepção de que há uma coevolução entre as políticas institucionais e produtivas, dentro de uma lógica que poderia ser percebida assim, de uma maneira um pouco mais sintética de institucionalização das transformações das políticas para se rumar para um estágio mais avançado, né? Bom, eu preparei aqui uma breve apresentação. Se o pessoal puder colocar na tela, por favor. Isso, muito obrigado. Bom, esse é um artigo que está publicado como texto para discussão, publicamos recentemente, há menos de um mês, no Instituto de Economia da Unicamp, foi apresentado em alguns congressos internacionais, um congresso sobre o modelo de desenvolvimento chinês em Barcelona, e será apresentado daqui uma semana no encontro da Associação de Economia Heterodoxa em Cambridge. O trabalho é em coautoria com o professor Adriano e o professor Célio, e tem como objetivo principal, desculpa o fato da apresentação aqui estar em inglês, eu acabei não traduzindo, porque optamos por produzir o artigo em inglês, né? Então, qual que é o nosso objetivo principal aqui? O que nos norteia no artigo? A gente tenta analisar, a ideia é analisar, né, a estratégia de desenvolvimento chinesa entre 78 e 2022, né, olhando para uma ênfase maior nos processos de transformações institucionais e nas políticas de desenvolvimento produtivo ao mesmo tempo. Claro que a gente está ciente de todo o debate na literatura, de que a estratégia de desenvolvimento chinesa e sua virtuosidade, né, não começam da forma que a gente conhece hoje, né, mas não começam em 78, né, mas tem um marco ali de ruptura, de certa ruptura em alguns elementos, aproveitando-se da infraestrutura prévia, anterior, tanto institucional quanto do desenvolvimento das forças produtivas, mas só para ter um recorte analítico que a literatura coloca pós-ascensão Deng Xiaoping, a gente olha a partir de 78, né? São duas contribuições que a gente pretende trazer para o artigo, né? E talvez isso ajude um pouco a trazer um pouco de luz ou algumas reflexões sobre a pergunta que o Adriano colocou e também ajudou a responder no artigo, né? Primeira contribuição pretendida é tentar caracterizar a estratégia de desenvolvimento chinesa nesse período como uma estratégia singular quando comparada com outros esforços do assim chamado Estado Desenvolvimentista Asiático. Há um grande debate, obviamente, de
como rotular, de como se aproximar dessa estratégia de desenvolvimento chinesa, né? Seria uma nova versão do Estado Desenvolvimentista Asiático? Seria mais uma replicação de um modelo de gansos voadores? Seria um socialismo de mercado, uma reconfiguração bastante distinta dos objetivos de longo prazo quando comparado ao Estado Asiático? Ou seria apenas uma leitura mainstream, resultado do que autores como Barry Naughton, lá em 1996, ou outros autores mais liberais que chamariam de marketization, né, de abertura para o mercado, né? A gente tem a proposição de que esse processo pode ser entendido a partir de sua singularidade, numa construção de um novo estado do desenvolvimentismo. Aí vem uma pergunta subjacente, né, de uma contribuição que a gente tenta trazer. Seria um novo paradigma, não um paradigma no sentido de ser emulado, de ser replicado, né, mas um paradigma que traria novas necessidades de se entender os processos de mudança institucional e produtiva rumo ao desenvolvimento, dialogando um pouco com a leitura até do Elias Jabbour, que traz essa percepção de um novo paradigma, no sentido da necessidade de trazer novos elementos teóricos, inclusive para entender a estratégia chinesa, né? A segunda contribuição pretendida é mostrar que o sucesso ou a virtuosidade dessa estratégia desenvolvimentista chinesa, ela é resultado, ou ela tem como um dos seus principais elementos a coevolução entre as inovações institucionais, a sua matriz institucional e as políticas de desenvolvimento produtivo, né? Aquilo que é muito caro, tanto a literatura neo-schumpeteriana quanto a literatura institucionalista e suas intersecções, né? De que os processos de desenvolvimento virtuosos precisam que as transformações institucionais e produtivas coevoluam, reforçando-se e tenham nesse processo de coevolução uma aderência às transformações na estrutura produtiva. Então, esse é um dos elementos que a gente vai tentar mostrar, inclusive ilustrando e com alguns elementos empíricos. O arcabouço teórico que a gente utiliza, né, como acho que já deu para ficar claro aqui nas falas anteriores, buscar estabelecer um diálogo entre as leituras institucionalistas, nas suas mais diversas versões, né? Olhando um pouco ali para a discussão do Chang, do Reinert, né? A perspectiva um pouco mais trazendo as forças produtivas como elementos centrais para a construção das instituições, uma ênfase maior na interpretação do North e do próprio diálogo do Richard Nelson com nós no que diz respeito à construção de uma matriz institucional e do caráter evolucionário das transformações dessa matriz institucional. Então, um diálogo entre institucionalistas, entre a literatura do Estado desenvolvimentista, né, dos clássicos, Peter Evans, tem o Haggard também, a própria leitura do Chang, uma interpretação da Shen e do Naughton, e o debate com a literatura neo-schumpeteriana. Esse é o nosso background, assim, teórico, né? As nossas proposições do trabalho, né? A gente parte, assim, de duas grandes proposições e tentam dar um norte para essa interpretação acerca da singularidade, ou do que a gente está chamando aqui de uniqueness, do Estado desenvolvimentista chinês, né? A ideia de que essa singularidade do Estado desenvolvimentista chinês e a coevolução entre as políticas de desenvolvimento produtivo e as políticas institucionais assentam-se em dois pilares, né? O primeiro pilar, né, a gente tenta trazer um pilar que depois vai ser explorado e pode ser entendido como uma contribuição do artigo, pelo menos a gente pretende que assim, ou seja, né? Primeiro é de que, ao contrário das outras estratégias bem-sucedidas de catching up, ou de desenvolvimento no âmbito da lógica do Estado desenvolvimentista asiático, Japão, Coreia, Taiwan, né, só para ficar nas principais, não se observa na China uma lógica que caracteriza o que alguns autores chamariam de modelo dos gansos voadores. Ou seja, conforme vai se transitando para estágios
mais nobres, no sentido do desenvolvimento produtivo, tecnológico e com mudanças institucionais, a lógica do modelo de ganhos voadores traria consigo a necessidade de se superar estágios anteriores. Ou seja, você vai saindo, construindo uma estrutura produtiva cada vez mais forte, avançando no estilo do catching-up e negando, de certa forma, o estágio anterior, saindo de produtos com mais baixo valor agregado, com menor complexificação tecnológica, com menor densidade inovativa e transitando para algo mais nobre. Isso foi muito característico olhando para essa dimensão produtiva e da inserção no mercado internacional, os casos de Japão, Coreia e Taiwan. No caso chinês, a gente aponta, e vamos trazer elementos empíricos para buscar comprovar ou pelo menos trazer mais força para esse argumento, de que há uma coexistência de diferentes estágios de desenvolvimento que combinam políticas de desenvolvimento produtivos e instituições distintas também, em diferentes regiões, setores, tecnologias. Essa coexistência de diferentes estágios tem como objetivo garantir com que a China seja, de maneira simultânea, a fábrica do mundo, workshop of the world, o local, o que alguns autores chamariam de owned by China depois, né? O local onde você tem as principais ou um conjunto de grandes empresas que têm posições relevantes no mercado internacional, ou seja, o que a gente está chamando aqui a casa, né, de Global Leading Firms, né? E, ao mesmo tempo, uma economia direcionada à inovação. Então, a lógica conforme a China vai avançando em sua estratégia de desenvolvimento, isso não significa que estágios prévios do desenvolvimento, aqui eu estou falando estágios, não num sentido de etapismo, mas no sentido lógico, não significa que esses estágios são negados. Então, ao contrário do que ocorreu na estratégia japonesa, coreana e até de Taiwan, conforme a China vai sofisticando a sua estrutura produtiva, mudando as suas políticas produtivas e institucionais, ela não nega os estágios anteriores. Então, essa seria uma das características que trazem a unicidade, a singularidade, do Estado desenvolvimentista chinês. Esses estágios coexistem. Então, na medida em que eu avanço para a fronteira tecnológica, eu disputo a liderança na indústria 4.0, eu tento empurrar a fronteira tecnológica, eu tento me colocar como uma potência hegemônica, ou pelo menos rivalizar com a potência hegemônica no cenário internacional, a China não nega os estágios prévios no sentido lógico. Ela continua sendo a workshop, a fábrica do mundo, e continua buscando consolidar suas empresas como os grandes proprietários em setores mais tradicionais no mundo. Isso significa que eu tenho um conjunto de políticas, meu filho que chama, de políticas institucionais e produtivas distintas em diferentes regiões, em diferentes setores, coexistindo ao mesmo tempo. Na nossa interpretação, essa coexistência de diferentes traços, de estágios de desenvolvimento distintos, ou seja, essa heterogeneidade é utilizada de maneira funcional, na perspectiva chinesa, para reforçar o caráter virtuoso da sua estratégia de desenvolvimento. Aqui é uma hipótese forte, de certa forma, que dialoga com as interpretações mais clássicas, né, de desenvolvimento econômico, que entendem o desenvolvimento como um processo descontínuo de rupturas, saltos, mudanças qualitativas, com transformações estruturais que teriam como objetivo aumentar a eficiência, competição internacional, padrão de vida doméstico e reduzir as heterogeneidades nas dimensões social, produtiva e regional. Essa definição mais clássica assim, de desenvolvimento, para a gente pensar os autores do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nessa perspectiva mais clássica, a heterogeneidade poderia ser entendida ou é entendida como um elemento
de certa forma, que traria alguns limites para uma estratégia de desenvolvimento virtuosa. E a gente está colocando aqui que, para o caso chinês, dadas as características geográficas, territoriais, populacionais, históricas chinesas, parece ser muito pouco provável que o objetivo chinês de longo prazo seja replicar um padrão de desenvolvimento, de consumo, de acumulação característico de países centrais da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos, até porque isso tem implicações, digamos assim, quase que insolúveis com relação ao meio ambiente, que eu estou querendo dizer, para ficar um pouco menos confuso, né? Você tem mais ou menos aí 1 bilhão de pessoas com um nível de renda per capita entre 25 e 50 mil dólares, né? A gente conhece mais ou menos aí, claro que tem alguns outliers, como um padrão de desenvolvimento econômico, olhando para a dimensão da renda, característico de país de alta renda, mais ou menos 1 bilhão. Ou seja, não dá para você incluir mais 1 bilhão de pessoas com esse patamar de renda, ou seja, dobrar, levando em consideração os impactos que isso teria em termos ambientais e em termos de sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões, a partir do mesmo padrão de consumo, né? Dá para essa renda crescer, mas com um padrão de consumo distinto. É isso que a gente está querendo dizer de forma bastante sintética. Ou seja, a China usa, vou retomar o argumento, dada a impossibilidade, ou dado que esse não é o objetivo de longo prazo chinês, na nossa interpretação, de certa forma, a heterogeneidade na estrutura produtiva chinesa não é, tal qual visto nas interpretações mais clássicas do desenvolvimento, um limite para a sua estratégia. Ao contrário disso, essa heterogeneidade ela é utilizada de maneira funcional para replicar diferentes estágios de desenvolvimento e permitir a virtuosidade do caráter de crescimento chinês. Por exemplo, na medida em que eu não tenho esse objetivo, essa trajetória mais tradicional dos gansos voadores, e eu preciso continuar gerando emprego e renda para um contingente populacional gigantesco, a manutenção da China como manufatura do mundo ainda é fundamental. Ainda é fundamental para gerar emprego, renda e incluir essas pessoas num modelo virtuoso de transformação estrutural. Isso será fundamental, pelo menos na nossa interpretação, num prazo ainda muito longo e não necessariamente será superado. Qual o problema de não ser superado? Numa leitura tradicional, você teria um acentuar da heterogeneidade. Mas quando a gente olha para o caso chinês, essa heterogeneidade vem acompanhada, inclusive, de uma melhora substancial do nível de renda e do bem-estar da população, inclusive inserida em setores menos nobres, digamos assim, da estratégia das forças produtivas locais. Então, o primeiro ponto, a coexistência em diferentes estágios de desenvolvimento, que implica diferentes políticas e instituições, diferentes regiões, elas coexistem, tentando garantir que a China seja ao mesmo tempo esses 3 elementos. Então, a gente nega a ideia de um modelo de gansos voadores e de um replicar dessa estratégia que negaria os estágios anteriores. Segunda grande proposição nossa aqui é de que, eu peço desculpa para vocês, pessoal, que na apresentação aqui os slides desformataram, né? Então pode ficar um pouco complicado aqui para ler que estavam formatadinhos, né? Segunda grande proposição, hipótese nossa, é a de que a gente deve entender esse caráter singular do Estado desenvolvimentista chinês, olhando também para características de como as suas políticas são formuladas, suas políticas de desenvolvimento produtivo e transformações institucionais, de algumas especificidades chinesas quando comparada com outros estados asiáticos. Por exemplo, a gente observa que o sistema político chinês consegue combinar ao mesmo tempo uma lógica de hierarquia e fragmentação. Você tem um sistema político e uma configuração institucional que combinam ao mesmo tempo fragmentação e hierarquia, o que é bastante diferente dos casos japonês, coreano e taiwanês no
período mais áureo, digamos assim, da sua estratégia desenvolvimentista. Essa fragmentação confere um caráter muito forte às províncias e até aos municípios que têm uma dotação orçamentária bastante grande para executar as políticas industriais e tem um caráter, uma possibilidade também forte de incentivar transformações institucionais, mas ao mesmo tempo essa fragmentação que permite uma grande experimentação regional, que é o segundo ponto que eu vou discutir daqui a pouquinho, é baseada numa grande hierarquia indireta, possibilitada, aqui um elemento central, pelo sistema de cátedras do Partido Comunista Chinês. Então, qual é a lógica? Eu tenho um sistema de cátedras no Partido Comunista Chinês, em que o processo de avaliação dos líderes do Partido Comunista é bastante baseado em um conjunto de desempenho, de indicadores econômicos, basicamente. Então, a carreira, entre muitas aspas, dentro do Partido Comunista Chinês, ela é avaliada a partir de um conjunto de critérios objetivos. Óbvio que também há elementos subjetivos muito importantes, principalmente quando você está no topo da hierarquia, há simbologias, há toda a disputa política, as coalizões que disputam entre si, mas a lógica do sistema de cátedras parte da perspectiva de que a trajetória dos líderes do Partido Comunista Chinês, desde seu início, são avaliadas permanentemente por um conjunto de indicadores muito associados ao desempenho econômico. Então, se você quiser subir no partido, você precisa entregar, entre aspas, resultados que, no fundo, remetem a um bom desempenho econômico, que está, de certa forma, associado à lógica, digamos assim, desde o Império Chinês, de que os líderes têm um mandato celeste, de certa forma, e esse mandato celeste é permanentemente revisitado, reavaliado pelos céus, e é reconcedido na medida em que há um desempenho econômico, ou pelo menos na época do Império, um desempenho, conjunto de indicadores sociais, digamos assim, de melhora da qualidade de vida da população chinesa. Então é lógico de que permanentemente o seu processo de avançar no partido é bastante avaliado a partir de indicadores empíricos. Isso faz com que a lógica de ascensão dentro do partido esteja, de alguma forma, vinculada a objetivos maiores do planejamento de longo prazo. Olha que interessante, na medida que eu sou um líder, quero avançar dentro do partido, tem um sistema de cátedras que me avalia com um conjunto de indicadores objetivos, e esses indicadores objetivos vão se transformando de acordo com o planejamento de longo prazo chinês. Se nos anos 80 isso era geração de emprego e renda, no começo dos anos 2000 isso passa a ser absorção de tecnologia, além da geração de emprego e renda, e no final da primeira década dos 2000, e principalmente no período mais atual, passa a ser a inovação autóctone, sendo, de certa forma, incluída nesses indicadores. Então, os indicadores, a lógica de planejamento de longo prazo, vai se refletir de alguma maneira no conjunto de indicadores que são utilizados para avaliar o desempenho dos líderes do Partido Comunista Chinês, que a partir desse sistema de cátedras vão se submeter a uma hierarquia, de certa forma, indireta, porosa do partido, mas com uma fragmentação política local também. Então, você tem um sistema que permite a fragmentação e a hierarquia ao mesmo tempo. Apesar de, um parênteses aqui, está tendo um debate recente sobre uma certa recentralização política na China pós Xi Jinping, com o avanço do poder tecnocrata, principalmente em áreas mais estratégicas, desenvolvimento nacional. A gente pode discutir isso até depois tem uma hipótese sobre por que isso estaria acontecendo, que não é uma hipótese convencional do mainstream, é claro, mas estaria relacionado com o fortalecimento tecnológico chinês. Então, esse é o primeiro ponto, né? Deixando um parênteses aqui. O segundo ponto é de que essa lógica
política institucional, que combina fragmentação e hierarquia, que está bastante debatida na literatura, ela permite que, no caso chinês, você tenha uma alta tolerância à experimentação, ou seja, à inovação nas transformações institucionais e políticas, algo que poderia, de certa forma, emular um modelo evolucionário de permanente competições, mudanças, inovações entre os agentes. Então, permite uma grande experimentação e permite que haja uma competição entre regiões. Então, como você tem um sistema fragmentado, indiretamente coordenado a partir da hierarquia, e com uma atuação muito forte das províncias e das cidades como viabilizadoras dessas transformações institucionais no nível mais baixo, os líderes locais do partido estão permanentemente competindo entre si, as províncias estão competindo entre si para entregar melhores desempenhos dentro dessa lógica de planejamento de longo prazo. Esses dois primeiros elementos permitem que haja quase que a emulação de um cenário evolucionário em que há um conjunto de transformações institucionais, de inovações em políticas de desenvolvimento produtivo institucionais em diversas regiões, diversas cidades. Há uma liberdade, uma tolerância muito grande a essa experimentação. E a partir dessa experimentação e da competição, as iniciativas que são mais bem-sucedidas são selecionadas pelo Partido Comunista, na sua vertente mais hierarquicamente superior, e são replicadas em território nacional. Então, você permite que a competição entre regiões, cidades, a partir de uma lógica de fragmentação e hierarquia, viabilize um processo de transformação institucional e política constante. Você contorna mecanismos, de certa forma, de lock-in institucional e produtivo. Esse lock-in que é tão problemático em estratégias de desenvolvimento em países, inclusive, ou talvez principalmente de renda média. Então, na medida que eu permito experimentação, que eu permito fragmentação, e que, lembrando o primeiro ponto que eu falei agora há pouco, a coexistência entre diferentes estágios de desenvolvimento, então eu tenho um conjunto de políticas e de instituições distintas que coexistem, mas que são, ao mesmo tempo, vinculadas no longo prazo, vinculadas ao planejamento de longo prazo. Isso permite com que se reduza o processo de lock-in institucional. Isso permite com que haja uma coevolução entre os desafios colocados pela estrutura produtiva e as transformações nas políticas produtivas e institucionais. Por quê? Porque na medida em que eu avanço para diferentes estágios, na medida em que são colocados diferentes desafios, não significa que as políticas e as instituições anteriores são necessariamente superadas. Podem ser reformadas ou coexistir em diferentes magnitudes, diferentes regiões. Isso faz com que haja menores resistências políticas, inclusive econômicas, a esse processo de transformação. Então, essa heterogeneidade é utilizada para fomentar a experimentação, a diversidade e para reduzir, de certa maneira, as resistências ao processo de transformação. E na medida em que em diferentes regiões eu tenho diferentes estágios, diferentes orientações e materializações, eu consigo manter a funcionalidade do crescimento. De certa forma, essa é uma característica singular ao processo de desenvolvimento chinês. Outro elemento que a gente traz aqui como grande destaque para a singularidade chinesa, terceiro ponto aqui, nessa lógica da unicidade, da singularidade do Estado desenvolvimentista asiático, é de que, quando comparado, de novo, às estratégias japonesa e coreana, e até taiwanesa, a gente observa um caráter bastante inédito, inclusive
na história da humanidade. A China é talvez o primeiro país, pelo menos desde a ascensão americana, né, como principal potência econômica internacional, que tenta, ao mesmo tempo, simultaneamente, avançar no seu processo de catching up, emparelhamento, concluir o seu processo de catching up, emparelhamento, e disputar a liderança tecnológica num paradigma tecnoeconômico ainda em gestação. Ou seja, ao contrário do que aconteceu com o Japão, do que aconteceu, claro que tem algumas nuances aqui, né? Que com a Coreia e Taiwan, que quando estavam avançando no seu processo de catching up, ao chegarem próximo da fronteira tecnológica, eles normalizaram as suas políticas, entre muitas aspas, tenderam a normalizarem as suas políticas, entre muitas aspas, ou a ocidentalizarem suas políticas. Essa era a grande aposta do Henry Kissinger e do Nixon, quando se aproximaram da China lá em 1971. A ideia era, vamos trazer eles para o nosso campo de influência, e conforme você vai desenvolvendo as forças produtivas, o processo de catching up, inclusive econômico, haveria uma tendência, na leitura do Henry Kissinger e do Nixon, é uma leitura que reverbera até hoje no establishment americano, haveria uma tendência que a China normalizaria suas políticas, na leitura deles, né? Ou traria um conjunto de políticas mais ocidentais. Ao chegar mais próximo da fronteira, você conseguiria, de certa forma, torear, curvar a China aos interesses americanos ou ocidentais, tal qual foi feito de alguma maneira ou outra com o Japão. Então, a hipótese é que ao chegar próximo da fronteira, você ocidentalizaria, como aconteceu nos demais países. Claro que o componente geopolítico é fundamental para entender o caso de Japão, Taiwan e Coreia, né? E também o comportamento distinto da China. E a China tem um caráter único nessa estratégia, que é disputar a fronteira tecnológica num paradigma emergente ainda, não consolidado, da indústria 4.0, apesar de não ser o melhor termo, mas é um termo aí que se consolidou no debate. A China busca liderança, ela busca empurrar a fronteira tecnológica antes de ter concluído o seu processo de catching up. Então, a ideia é que, ao mesmo tempo, ao chegar próximo da fronteira, ao contrário do que o establishment internacional previa, a China não normaliza suas fronteiras, suas atitudes, suas políticas de desenvolvimento, ela dobra a aposta. Ela tenta empurrar e deslocar a fronteira tecnológica com uma estratégia de planejamento de longo prazo. Isso significa que eu tenho um caráter quase único na história dos processos de desenvolvimento produtivo, institucional, pelo menos nos últimos séculos. Significa que eu tenho uma estratégia que não tem precedentes. Significa que ao não ter precedentes, eu não tenho, de certa forma, uma blueprint ou algum guia ou um conjunto de medidas, de padrões que são necessários para avançar para esse desafio que eu estou colocando. O que a gente está querendo dizer? É o seguinte, olha, a estratégia chinesa não é uma replicação da estratégia coreana e japonesa e taiwanesa. Taiwanesa, né? Enfim. Ela, desse modo, ela precisa, como ela está tentando terminar o catching up e empurrar a fronteira ao mesmo tempo, o conjunto de políticas necessárias para fazer esses dois movimentos, o conjunto de instituições necessárias para fazer esses dois movimentos, não é necessariamente conhecido. Aí entra aquela discussão, olha, eu preciso entender o processo chinês como único e quais seriam os desafios colocados politicamente e institucionais para tal. Porque não tem um paralelo internacional, não tem um guia, de certa forma, para pautar as minhas políticas. Então, eu preciso avançar, inclusive, em combinações políticas e institucionais inéditas, inovadoras no sentido internacional, para dar conta desses dois movimentos ao mesmo tempo. E não só replicar, ainda que com características locais, as estratégias de outros estados desenvolvimentistas asiáticos. Então, a China tem uma originalidade muito grande nesse sentido, ao se aproximar da fronteira e tentar empurrá-la sem ter terminado o catching up, o que exigiria um arcabouço institucional e político inédito
para fazer os dois elementos ao mesmo tempo. E o quarto ponto aqui que caracterizaria a singularidade dos Estados Unidos asiático é o fato de que, os Estados Unidos chinês, né, é o fato de que ela tem uma economia em diversas camadas, como a Margaret Pearson fala. O que é isso? Eu tenho 3 grandes camadas, né, aqui onde estariam os commanding heads, digamos assim, né, as grandes empresas estatais atuando nos setores chaves para coordenar a lógica da acumulação na economia capitalista, na economia chinesa, desculpa. Um setor intermediário de grandes empresas locais voltadas ao mercado doméstico, no primeiro momento, terminando o seu processo de catching up e consolidando marcas internacionais. E um terceiro nível de pequenas e médias empresas com menor regulação. Então, você tem diferentes níveis, não dá para a gente destacar aqui com a profundidade necessária, diferentes camadas na estrutura produtiva chinesa que exigem diferentes formas de regulação, exigem diferentes formas de coordenação política e institucional que coexistem. Então, só para ilustrar, numa camada superior aqui, onde eu tenho as grandes empresas estatais chinesas controlando os elementos centrais para a lógica da acumulação, eu tenho política, tem configurações institucionais, depois a gente vai discutir um pouco mais profundidade, típicas da coordenação de empresas estatais, né, que passam ali pela SASAC, pela holding das empresas estatais chinesas, e um conjunto de políticas bastante tradicionais, de certa forma, acesso a mercados, aumentar a índice de nacionalização, concentração de recursos. Quando eu desço para uma outra camada em que o objetivo já é criar multinacionais, setores de alta intensidade tecnológica, o conjunto de políticas é diferente, a materialização institucional é diferente. E a forma de coordenação também. Então, essas diversas camadas da estrutura produtiva chinesa comportam diferentes formas institucionais de regulação e de políticas. O que, por sua vez, dá confere um caráter singular à economia chinesa. Você não remove isso, ao contrário, você exacerba esse caráter multicamadas porque ele é funcional à sua estratégia de desenvolvimento. Isso permite uma heterogeneidade e exige, nas políticas institucionais e produtivas, e exige, de certa forma, uma flexibilidade, uma coevolução que é complexa entre essas diferentes camadas, diferentes políticas, quando comparadas a uma estratégia mais tradicional de desenvolvimento. Aqui alguns indicadores, eu vou passar um pouco mais rápido agora, que eu acabei me estendendo muito mais do que imaginava, né? Alguns indicadores da coexistência desses diferentes estágios de desenvolvimento, né? Aqui eu trouxe alguns indicadores selecionados para a China, que mostram o seguinte: qual que é o movimento, né? O verde aqui é a participação no mercado mundial em têxteis. Logo abaixo tem a participação no mercado mundial em eletrônicos e exportações, né? E um pouquinho mais abaixo ainda, a participação no mercado mundial nas exportações de máquinas e equipamentos. E essa linha pontilhada em vermelho é a participação das patentes solicitadas pela China em relação às patentes solicitadas pelos demais países, pelos países da OCDE, no acordo do PCT. O que eu estou querendo mostrar com esses dados? A ideia é que é o seguinte: olha, ao mesmo tempo em que a China aumenta a sua participação total nas exportações de maquinaria e eletrônico, ou seja, setores de mais alta intensidade tecnológica, ela mantém a participação nas exportações globais no setor têxtil. Tudo isso ocorre em paralelo a um aumento vertiginoso da participação da China no total de patentes, segundo o indicador que eu acabei de falar para vocês. O que eu estou querendo dizer? Esse gráfico tem como objetivo assim, ilustrar um pouco a coexistência dessas 3 fases. Quando a gente olha para o Japão, para a Coreia e para Taiwan, conforme você vai tendo, no primeiro momento você tem um aumento das participações nas exportações de produtos de baixa intensidade tecnológica, intensivo de trabalho, dos quais têxteis é um exemplo ilustrativo.
Depois você começa a aumentar máquina e eletrônico, só que conforme você vai aumentando máquina e eletrônica, o que acontece com têxtil, vestuário e outros produtos intensivos em mão de obra? Eles caem, eles vão caindo e perdendo participação, eles vão sendo substituídos. Isso acontece no Japão, isso acontece na Coreia, isso acontece em Taiwan. Essa é uma lógica mais tradicional do Estado desenvolvimentista asiático. E na China, não. O que eu estou mostrando aqui para ilustrar esse fenômeno é que você vai aumentando a participação das exportações em eletrônico e maquinaria, ou seja, você vai sofisticando a sua estrutura produtiva. Isso ocorre um pouco depois do crescimento das exportações de têxteis, o que é óbvio. Mas conforme você aumenta a participação em eletrônica e maquinaria, você não reduz a participação em têxteis. Olha que interessante. Ou seja, você vai sofisticando, mas mantém aquela lógica da fábrica do mundo de produtos de baixa intensidade tecnológica ainda. Eles coexistem. E tudo isso ocorre num cenário em que a China aumenta exponencialmente os seus gastos, seus investimentos inovativos e seus resultados inovativos, como a demanda por patentes, que é o vermelhinho. Ou seja, ao se buscar se transformar numa economia que eles chamam de innovation driven, né, dirigida, orientada à inovação, um dos indicadores aqui que sintetizaria esse movimento é a demanda, é o pedido de patentes. Você, inclusive, ao transitar para esse último estágio, entre últimas aspas, você não nega os anteriores. Você não nega. É o que mostra a evolução aqui dos patentes. Quando a gente olha para os gastos em P&D, por exemplo, a gente observa que em 2018, os gastos de P&D da China em paridade de poder de compra representavam 80%, cerca de 80% do total de gastos dos Estados Unidos em P&D. E representavam 362% dos gastos da Alemanha e 270% dos gastos do Japão. Então, ou seja, para cada $1 que os Estados Unidos investe em P&D, a China investe 80 centavos de dólar. Para cada $1 que a Alemanha investe em P&D, a China investe 3,6 dólares. A Alemanha. Para cada $1 que o Japão investe em P&D, a China investe 2,7. Ou seja, estou mostrando aqui que a China tem um desempenho, um transitar para esse estágio baseado na inovação, ilustrado aqui de maneira sintética, né, nessa apresentação, no pedido de patentes e nos gastos em P&D, ao mesmo tempo em que mantém a participação nas exportações mundiais em setores de baixa intensidade tecnológica. Então, esses movimentos coexistem na economia chinesa, tal qual não coexistiram em outras estratégias bem-sucedidas do Estado desenvolvimentista asiático. Outros elementos empíricos que mostram isso é a evolução, espero que dê para enxergar, da participação dos setores da indústria de transformação chinesa na dimensão doméstica. O que eu estou querendo dizer? Olha, aqui são 3 anos, né? 2000, 2010 e 2019. 2019, o seu último ano antes da pandemia. Né? O que seria esperado de uma estratégia virtuosa? Você transitar de setores de mais baixa intensidade tecnológica para setores de mais alta intensidade tecnológica. O que a gente observa entre 2000 e 2019? Olha, a participação dos setores de alta intensidade tecnológica, seja no valor adicionado chinês, aí na dimensão doméstica, né? Ou nos empregos chineses, ela multiplicou-se por 10, o que é bastante aderente a uma trajetória de desenvolvimento virtuosa. Os setores de alta intensidade tecnológica representavam em 2000, na economia chinesa, algo em torno de 1% do valor adicionado e 1% do total de empregados. Eles passam em 2019 a representar 10%, mais ou menos, do valor adicionado e do emprego, totalmente aderente a uma estratégia de desenvolvimento virtuosa. Porém, em paralelo a isso, quando a gente olha para os setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica, o que seria esperado quando se olha o modelo do Estado desenvolvimentista asiático clássico? Que esses setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica perdessem participação, tanto em termos de valor adicionado,
quanto em termos de emprego. E o que acontece? A participação fica praticamente estável no caso chinês. Os setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica ainda representam em torno de 57% a 59% entre 2000 e 2019. Ou seja, quem perde participação são os setores de média a alta intensidade tecnológica. Ou seja, a China avança para os setores de alta, mas mantém a participação nos setores de baixa e de média baixa. Mais um elemento para trazer, para reforçar essa ideia de coexistência dos diferentes estágios. E isso ocorre com uma grande estabilidade já entre 2010 e 2019. Na medida em que a China vai avançando, parece que é uma estrutura já razoavelmente cristalizada, que beneficia essa heterogeneidade. Poxa, mas isso não seria um problema, dado que eu estou acentuando a heterogeneidade? Isso não seria problemático em termos de você não contornar uma certa armadilha da renda média, não aumentar a produtividade e logo ter dificuldade para aumentar salários e continuar o crescimento do bem-estar da população chinesa? Não, porque quando a gente olha para o caso chinês, ou pelo menos a nossa proposição é que não. Quando a gente olha para o caso chinês, essa última observação aqui, a gente observa que, apesar dessa coexistência dos estágios, apesar da continuidade da participação dos setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica, há um movimento generalizado de aumento da produtividade. Ou seja, os setores, por exemplo, de média-baixa intensidade tecnológica, quando a gente olha a produtividade desses setores e compara com a produtividade desses setores nos Estados Unidos, a gente vê que o crescimento da produtividade chinesa em percentual da produtividade americana, o quanto a produtividade chinesa representava da produtividade americana, nesse período de 20 anos, essa representatividade multiplicou-se por 6. O que eu estou querendo dizer? Talvez tenha ficado confuso minha explicação. A China reduziu substancialmente o gap de produtividade nos setores de média e baixa intensidade tecnológica quando comparado com a referência internacional, os Estados Unidos. Ou seja, ela reduziu em 6 vezes o seu gap de produtividade. Eu mantenho a participação nesses setores, mas a produtividade cresce muito rápido, o que permite também um crescimento dos salários, dos lucros, uma manutenção de preços baixos e uma certa funcionalidade da lógica da acumulação. A mesma coisa ocorre nos setores de média e alta intensidade tecnológica, que esse indicador é 3,5. Não é 6, mas é 3,5. Você também observa uma redução da ordem de 3,5 vezes do gap chinês em relação aos Estados Unidos. Então, há um movimento generalizado de sofisticação, mesmo nos setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica, que fazem com que a China não prenda-se àquele elemento mais tradicional de armadilha da renda média, associada a uma estagnação da produtividade. Ou seja, os setores coexistem, os estágios coexistem, mas todos eles vão avançando a partir de uma sofisticação que gera um aumento da produtividade e da competitividade internacional. Mais um elemento aqui para mostrar a coexistência dos diferentes estágios, olhando para a heterogeneidade em regiões, a gente fez um exercício aqui de pegar as 10 principais regiões manufatureiras chinesas, as 10 principais províncias, mais Pequim. Pequim não estava entre as 10, porque já está em outro estágio, desenvolvimento, digamos assim. E olhando para os indicadores como o salário médio, o estoque de investimento direto externo, exportações, gastos em P&D e número de patentes. Ou seja, indicadores que, de certa forma, sintetizariam, trariam alguns elementos para sintetizar a lógica desses diferentes estágios de desenvolvimento, né? Seja do Made in China, seja do Owned by China, ou do Developed by China, né? A questão da fábrica do mundo, da casa das grandes empresas globais do mundo, ou de algumas das, e da
e de uma economia orientada à inovação. E olhamos a diversidade entre esses indicadores, entre as 10 regiões chinesas que têm maior participação na manufatura, mais Pequim. Ou seja, entre as 10 mais desenvolvidas. E o que a gente observa? Que há uma heterogeneidade muito grande, mesmo entre essas 10 regiões, né? Quando a gente calcula a variância, o desvio padrão, na verdade, né, desses dados, e divide ele pela média, a gente observa dos dados que, para alguns casos, tanto para o estoque de investimento direto externo, para as exportações e para o número de patentes, a razão entre o desvio padrão e a média é em torno de 100%. Ou seja, o que isso significa? Que há uma grande oscilação dentro desses indicadores em diferentes regiões, mesmo aquelas que são mais desenvolvidas. O que mostra que, mesmo essas mais desenvolvidas, têm diferentes perfis, estão em diferentes estágios de desenvolvimento que coexistem. A variabilidade no que diz respeito ao salário médio é menor, mas também é razoavelmente elevada quando a gente desdobra para o nível de município, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Apesar dessa grande heterogeneidade, o movimento geral é um movimento que vai na mesma direção, um movimento de sofisticação desses indicadores. Caminhando aqui para o final, a gente vai olhar agora essa heterogeneidade entre os diferentes estágios e a singularidade no processo, nas políticas de desenvolvimento produtivo e na matriz institucional chinesa, a partir de 3 grandes elementos. Então, qual que é a lógica, né? Olhar um pouco como é possível observar um processo de inovação institucional e nas políticas de desenvolvimento produtivos, evoluindo conjuntamente, de forma a garantir que a China seja, ao mesmo tempo, workshop of the world, home of global leading firms e uma economia orientada à inovação. Então, esses 3 estágios coexistem. E eu tenho um conjunto de inovações institucionais e produtivas que tem como objetivo viabilizar essa coexistência. Isso a partir de uma matriz institucional, de uma moldura institucional, que o Adriano pode falar melhor depois, que é, de certa forma, balizada pelo planejamento de certa forma, não, ela é balizada pelo planejamento de longo prazo chinês. A gente vai tentar olhar esses elementos, a materialidade desses elementos, a partir de 3 dimensões, né? A regulação da competição dos mercados, o investimento direto externo, regulação do IDE e a regulação da dinâmica de acumulação. Vamos começar pelo IDE, que talvez fique mais claro. Então, a gente vai lá. Quais são as políticas de desenvolvimento produtivos no que diz respeito ao IDE e as inovações institucionais no que diz respeito ao IDE, como elas coexistem para suportar, para dar suporte para os diferentes estágios de desenvolvimento chineses coexistindo ao mesmo tempo. Quando a gente olha a regulação do IDE e o objetivo de manter a China como a fábrica do mundo, o Made in China, que a gente observa? Olha, as políticas de regulação do IDE e as transformações institucionais que viabilizaram isso têm como objetivo, ou tiveram, principalmente no primeiro momento, como objetivo, contornar a escassez de capital na China, no primeiro momento. Isso lá dos anos 80. Incentivando, inclusive, o aprendizado produtivo e a inserção nas cadeias globais de valor. Então, com o objetivo de manter a China como a fábrica do mundo, as políticas de regulação IDE ainda são bastante atrativas. São bastante atrativas. Tem como objetivo não mais contornar o gap de capital doméstico, mas encorajar permanentemente o aprendizado produtivo e a inserção nas cadeias globais de valor. Ou seja, apesar de ter avançado para uma economia, estar avançando para a economia liderada pela inovação, essa base ainda é fundamental. Então, ainda tem um conjunto de políticas e de instituições que suportam a ideia que são bastante tradicionais.
quando eu estou olhando para setores mais intensivos em mão de obra, em regiões mais do oeste da China, que tem como objetivo manter a competitividade nesses setores. Quando eu olho para o segundo bloco aqui, que é o Owned by China, né, as empresas chinesas se internacionalizando e buscando ser competitivas globalmente, o que a gente observa? Olha, as políticas de IDE, as inovações institucionais para garantir esse segundo estágio, estágio intermediário, não são mais não são aquelas para contornar o gap produtivo, não são aquelas para buscar inserir apenas inserir as empresas nas cadeias globais de valor, mas são políticas que foram muito tradicionais naquele modelo que a gente chama de Market for Technology. Ou seja, a ideia em alguns setores, em algumas áreas, é de que, olha, eu atraio o IDE, mas eu obrigo que o IDE crie joint ventures locais e fomente o aprendizado. Essas políticas são fundamentais para setores que eu quero que sejam líderes globais, que eu tenha empresas líderes globais, por exemplo, automóveis. Mas essas políticas não são fundamentais para têxtil, para vestuário, para calçado, para outros setores intensivos de mão de obra. Então, aqui eu tenho uma outra configuração de políticas e de instituições que vai mudando conforme eu vou avançando nessa estratégia de desenvolvimento. Por exemplo, o caso da automobilística é fundamental, né? Olha, eu tenho a automobilística, de certa forma, sempre foi regulada na China. Para se produzir no mercado chinês, eu precisava ter uma joint venture, até alguns anos, 3, 4 anos atrás. Essas restrições são levantadas, que é, na medida em que eu vou criando capacidades das grandes empresas chinesas, a SAIC, a BAIC, por exemplo, né, que são empresas municipais, inclusive, de Xangai e de Pequim, são gigantescas na produção de automóveis na China, que aprenderam a partir de joint ventures internacionais. Na medida em que eles vão se sofisticando, eu vou reduzindo as exigências, até chegar a um ponto que agora não tenho mais uma exigência, que no setor de automóveis haja estabelecimento de joint ventures na China, porque eu já tenho capacidade das empresas locais chinesas se extroverterem seu capital para o mundo. Quando a gente olha, então, para a última fase, para o Innovation Driven Economy, né, para a estratégia Developed by China, o que a gente observa? Olha, aqui as políticas de regulação do IDE são completamente diferentes. Aqui, eu tenho uma mudança das zonas econômicas especiais, eu tenho o estabelecimento do que a gente chama de High-Tech Development Zones. Ou seja, eu tenho zonas econômicas especiais que devem ser adequadas, nas quais podem participar apenas empresas que se enquadrem nos setores que eles chamam de indústrias emergentes. Então, para ter benefício do IDE tradicional, eu preciso estar nesse setor, para entrar nessas zonas. E, em contrapartida, eu não exijo mais apenas, ou principalmente, a produção local. Eu exijo que o IDE desenvolva atividades de P&D local, pesquisa e desenvolvimento local. Incentivo o P&D local. E eu aumento, em termos relativos, o incentivo para o IDE nas high-tech zones e diminuo o incentivo relativo para o IDE em áreas intensivas de mão de obra. Então, tem políticas que coexistem. Claro que em regiões mais do interior da China, mais no oeste chinês, talvez eu tenha ainda políticas que incentivem setores de mais baixa intensidade tecnológica. Mas a lógica é, conforme eu vou avançando, eu vou flexibilizando e vou transformando as políticas e as exigências. Só que isso coexiste dentro da China. Então, eu tenho regulações distintas do IDE, por meio de instituições de políticas, que buscam suportar os diferentes estágios. A mesma coisa para a dinâmica da acumulação, que a gente está chamando aqui, né? Eu preciso dar suporte político institucional para que esses 3 estágios coexistam ao mesmo tempo, a partir de diferentes dinâmicas de acumulação. O que significa? Para manter a China como a fábrica do mundo, eu preciso ainda ter baixos custos. Para tal, eu observo uma heterogeneidade, digamos assim, nas políticas de remuneração, segundo regiões. De maneira geral, há um aumento grande
rápido e intenso do salário mínimo na China nos últimos anos, inclusive com fortalecimento da regulamentação trabalhista. Quando a gente olha para o salário mínimo ou para a remuneração média nas regiões de Xangai e de Pequim, elas já são maiores que as remunerações médias na indústria de transformação brasileira, para ter uma ideia. Convertendo, isso ainda vai em consideração paridade de poder de compra. Mas ao mesmo tempo que eu tenho um salário mínimo de 2.691 yuan, por exemplo, em Xangai, eu tenho um nível de desenvolvimento mais alto, eu tenho algo em torno de 2.300 ou 2.400 em cidades como Shenzhen, Guangzhou, e eu tenho, nos níveis mais baixos, 1.500 yuan em outras cidades. Então, tem uma possibilidade de diferentes níveis de salários mínimos de acordo com os níveis de desenvolvimento das regiões. Isso é permitido institucionalmente, isso é balizado politicamente para dar suporte para esses diferentes estágios. Quando eu vou avançando para o momento que a gente chama de Owned by China, né, o que a gente observa? Olha, eu preciso ter grandes campeões nacionais que sejam os vetores das transformações, que tenham presença em mercados globais, grandes marcas globais, inclusive. Nesse cenário, o que eu observo? De maneira geral, uma redução da participação do capital estatal chinês no total, os principais indicadores da economia chinesa, seja valor agregado, seja emprego. Ok, essa é uma tendência. Porém, quando eu olho para os commanding rates, digamos assim, para os setores mais chaves da economia, onde há uma transversalidade fundamental para influenciar a dinâmica da acumulação, eu observo um reforço da participação estatal. Para isso, eu tenho uma reconfiguração da lógica de coordenação do Estado. A gente vai discutir no próximo slide. Ou seja, eu diminuo a participação do Estado, essa é uma política, mas eu reforço a participação em setores que são tradicionais para acumulação de maneira transversal. Mas uma lógica de dinamizar, de controlar a dinâmica de acumulação a partir de políticas que são funcionais ao objetivo. Isso tem materializações institucionais distintas, como eu vou falar daqui a pouco. E no último estágio aqui no Developed by China, o que a gente observa? Olha, a dinâmica da acumulação, eu já não preciso mais de incentivos tão fortes para o setor de baixa intensidade tecnológica. Então, na medida em que eu estou avançando para uma economia orientada à inovação, eu também tenho uma tendência de reduzir os incentivos para esses setores e eu tenho inovações institucionais que apertam as regulações no mercado de trabalho, que criam um salário mínimo, que forçam com que as províncias criem seus diferentes salários mínimos, que forçam com que eu tenha um avançar, ainda que incipiente, no estado de bem-estar social chinês, porque isso é mais aderente ao último estágio do Innovation Driven Economy. Eu preciso de um mercado consumidor doméstico relevante. Mas, por outro lado, eu preciso da produção de baixo custo. Elas coexistem em diferentes regiões, em diferentes estágios. E, no fundo, eu vou ter agora, regulando a acumulação nesse setor, nessa lógica do Innovation Driven, um reforço do tecnonacionalismo. Ou seja, um reforço da centralidade estatal para disputar a fronteira tecnológica. Aí talvez, um parêntese, entre aquela discussão que eu coloquei no começo da apresentação. Olha, até que ponto a experimentação local tem sido reduzida? A hipótese nossa é de que, quando você está num processo de catching up, a experimentação, a competição entre diferentes províncias e a inovação produtiva e institucional, ela é muito virtuosa. Até porque eu tenho um certo paradigma, um guia de como avançar nessa estratégia de catching up. E eu tenho barreiras à entrada, produtivas, tecnológicas e financeiras, não tão elevadas, dado a pujança chinesa. Quando eu já avanço para a fronteira tecnológica, quando eu estou tentando disputar um paradigma em consolidação, em criação, a incerteza é muito grande. Eu não sei qual é a blueprint, quais são as referências de quais políticas são as mais adequadas, quais instituições são as mais adequadas, qual o caminho. Até porque isso é inédito na história da humanidade. Então, aí, a ideia de que você reforça o tecnonacionalismo. Isso acontece, inclusive, nos Estados Unidos, isso acontece, inclusive, na Alemanha. Você tem um reforço das políticas nacionais de inovação, porque você traz mais perto do governo central a coordenação. Por quê?
A escala dos gastos é gigantesca, é muito maior, e as barreiras tecnológicas são muito maiores. Então, você tenta concentrar recursos. Então, a nossa hipótese é de que essa suposta recentralização colocada pelo Xi Jinping tem muito mais a ver com os desafios colocados no que diz respeito a você empurrar um paradigma técnico-econômico de gestação do que as interpretações mais convencionais de reforço do poder do Partido Comunista Chinês. Então, os desafios para quem está na fronteira e tentando empurrar um paradigma emergente exigem uma concentração maior, uma coordenação mais de perto. Que é diferente de quando eu estou no processo de catching up com balizas muito dadas. A experimentação e a coordenação indireta já são suficientes. Por fim, o terceiro ponto aqui da coevolução entre na matriz institucional, nas inovações institucionais e nas prescrições produtivas, deve ser observado, a gente observa ele quando olhando para a regulação da competição nos mercados. O que a gente observa? Olha, com o objetivo de fazer a China, de manter a China como a fábrica do mundo, no primeiro momento, as instituições foram, olha, eu vou terminar com um planejamento imperativo, avançar para o planejamento indicativo e depois permitir o que Bernalton chama de growing out of the plan, ou seja, de um certo marketization no primeiro momento. Então, um conjunto de políticas e instituições vai na direção de reformas, né, permanentes, que os liberais chamariam, de abrir a economia, criar zonas econômicas especiais, de certa forma, e levar uma modernização. Já quando o meu objetivo é criar grandes players internacionais, a políticas e as instituições já se transformam, exigem novas formas de planejamento. Aqui eu vou complexificando o planejamento, a partir de um planejamento indireto. De certa forma, utilizando a concentração de investimentos e de recursos nas grandes empresas, nas centenas de grandes campeões nacionais chinesas, como um elemento de vanguarda para viabilizar e para potencializar as transformações produtivas. E o que a gente está falando? Olha, a regulação no Made in China é algo quase no sentido da liberalização. Agora, no Owned by China, eu preciso de instrumentos que concentrem recursos, que evitem o social waste, que dê escala, que dê volume internacional. Para isso, eu tenho um planejamento, muito mais indireto, muito mais complexo, utilizando as principais empresas como vetores dessas transformações. Daí eu tenho uma inovação institucional muito importante, que é a criação da SASAC, State Owned Asset Supervision and Administration Commission, ou seja, é a holding das empresas estatais chinesas que coordena os investimentos dela e faz com que esses investimentos das empresas estatais que estão sob sua supervisão sejam aderentes ao planejamento de longo prazo chinês. Então, conforme eu vou avançando em novos desafios produtivos, tecnológicos, desenvolvimento, a SASAC coordena essas empresas. Então, eu tenho uma inovação institucional gigantesca que potencializa essa transformação, essa internacionalização das empresas, casada com os bancos de desenvolvimento chineses, que se consolidam ali nos meados dos anos 90, que são utilizados como instrumento para o que o Burla Marx chama de socialização do investimento, para criar um Estado empreendedor chinês. Então, eu caso banco de desenvolvimento com uma holding, olha só, a forma de planejamento é muito distinta. As instituições são muito distintas, mas isso coexiste, ainda com a liberalização, de certa forma, com a abertura em setores mais simples. Isso coexiste. E esse complexo planejamento é para levar à transformação estrutural nos setores mais tradicionais. E, por fim, quando eu estou olhando aqui para o Developed by China, há o que o Bernalton chama de Market-Driven Government Steered Economy. Market-Driven Government Steered Economy. Ou seja, eu tenho uma economia orientada para o mercado, mas dirigida pelo governo. Aqui, os mecanismos, as instituições e as políticas de desenvolvimento produtivo são também muito distintas. Eu tenho inovações institucionais muito interessantes, que são
os estabelecimentos do que eles chamam de emerging industries, aí ok, né? Quais são as indústrias emergentes no paradigma? Então, para você ter determinados incentivos, para você se habilitar a determinadas políticas, você tem que se classificar como indústrias emergentes. E a China busca uma coordenação indireta do investimento em inovação, inclusive amarrando o mercado de capitais chineses à estratégia de inovação de longo prazo. Olha que interessante. Os chineses criam uma inovação institucional importante, que é o seguinte, ó. Eu tenho pressões, por um lado, na China para liberalização financeira. Claro, o Partido Comunista não é monolítico. E, além disso, eu tenho pressões dos grandes capitais chineses para uma certa liberalização. Eu tenho um conjunto de recursos acumulados pelas grandes empresas estatais chinesas gigantescos, dado o seu tamanho no mercado internacional e no mercado doméstico. E, por um lado, há a necessidade de transitar para a inovação. Esses setores na fronteira tecnológica também se beneficiam de uma lógica de inovação mais fragmentada, uma lógica sistêmica de inovação, no qual o Venture Capital tem um papel relevante, né? Não é o papel de empurrar a fronteira, mas tem um papel relevante de alguma inovação ali. Como que os chineses respondem a esses desafios todos? Com uma inovação institucional bastante interessante, que é o seguinte: grandes empresas estatais, eu vou permitir que vocês usem os seus recursos acumulados. Mercado financeiro chinês, de certa forma, eu vou continuar te controlando, mas eu vou dar vazão para uma lógica de acumulação baseada no mercado financeiro. Mas eu vou casar esses dois elementos como grandes empresas, vocês vão poder criar fundos, ou ministérios, etc., ou outros agentes chineses, vocês vão poder criar fundos de venture capital, operando a partir de uma lógica de desempenho, até de curto prazo, de certa forma, e operar no mercado financeiro. Mas esses fundos só vão poder operar no mercado financeiro se eles forem para financiar a inovação em emerging industries, indústrias emergentes. Ou seja, eu caso a lógica do venture capital obrigatoriamente a setores que são prioritários em política industrial. Então, eu crio um novo mecanismo de política industrial com recursos absolutamente gigantescos, inclusive quando comparados aos Estados Unidos e Alemanha, um conjunto de volume assim, absolutamente desproporcional a quaisquer iniciativas, inclusive dos Estados Unidos, direcionados única e exclusivamente para setores emerging, né, estratégicos, e que tenham como objetivo financiar a inovação. Então, eu tenho uma regulamentação no mercado, uma mudança na matriz institucional. Olha, no fundo, eu tenho um planejamento aqui ainda, de longo prazo, que pauta essas transformações, mas por meio de políticas e instituições muito distintas, características ou necessárias para esse novo estágio de desenvolvimento. Como resultado de todo esse processo, né, dessa coexistência dos diferentes estágios, o que a gente observa? Um crescimento contínuo da produtividade chinesa em paralelo ao crescimento dos salários. Ou seja, o crescimento da produtividade, a transformação, mesmo com a manutenção dos estágios com níveis de desenvolvimento mais baixos, ou, desculpa, desenvolvimento mais baixo não, mais vinculados a atividades intensivas de mão de obra, observa-se um grande crescimento da produtividade e dos salários. E esse crescimento acontece, continua acontecendo, tem um caráter virtuoso, mesmo após a China ter já superado o pico de emprego manufatureiro industrial. Quais são as principais conclusões que chegamos, então? São as de que a gente defende a tese de que o ajustamento entre as transformações institucionais e políticas ocorre no caso chinês de uma maneira única, singular, quando comparado às demais estratégias, inclusive bem-sucedidas, de catching up nos países asiáticos. Ou seja, é um elemento institucional, é um elemento distintivo, há uma uniqueness no Estado desenvolvimentista chinês. Um dos elementos fundamentais que explica isso é a capacidade de coevolução institucional e produtiva. Essa capacidade de coevolução institucional e produtiva é fundamental para mostrar a transição entre os diferentes estágios, como eu acabei de citar. E, além disso,
apesar de haver uma direção muito clara entre todos os estágios de avançar para a complexificação produtiva, mesmo em atividades mais simples, com aumento da produtividade e aumento dos salários, apesar da direção ser muito clara e padrão, o circuito lógico do desenvolvimento chinês não é o mesmo daquele das estratégias mais clássicas de desenvolvimento, que envolve superar esses determinados estágios. Bom, é isso, pessoal. Agradeço, que tem um apêndice, né? Agradeço a atenção de todos e as referências. Peço desculpas por ter estendido aqui no tempo, estendido demasiadamente no tempo, que o assunto é realmente muito instigante, né? Obrigado.